Bem-vindos novamente a mais um vídeo da série Discipulado. Conhecendo o plano da salvação, o batismo e a comunhão. Espero que essas mensagens possam de alguma forma agregar e abençoar ainda mais o conhecimento do maior número possível de pessoas. Por isso não deixe de compartilhar. No vídeo anterior, vimos que houve uma ruptura na filiação das pessoas em relação a Deus. Na evolução reversa o homem caminha para longe de Deus, porém em todas as eras e dispensações, Deus buscou um caminho para viabilizar outra vez o relacionamento dele com seus filhos. Porém, assim como na parábola do filho pródigo, aquele filho orgulhoso que pediu a herança e foi embora, e também teve o direito de retornar à casa do pai, nós também temos esse acesso. O caminho é Jesus e o Pai está de braços abertos. João 1:12 diz que foi dado poder a todos de se tornarem filhos. Essa filiação está relacionada a crer em Jesus e obedecer, imitar o caráter do Pai. Preste atenção no próximo texto. Tito 2:11 Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, e justa, e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Outro texto ainda reforça isso. Efésios 5:1-7 Pois, imitadores de Deus, como filhos amados, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe nesses textos, o destaque nas palavras, filhos. Todos nós temos uma corrupção herdada, porém todos nós podemos acessar a salvação é a condição de filhos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:23 e 24 Deus te escolheu e te deu a oportunidade de ser filho. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:4-7 Você e eu temos o poder de nos tornar filhos de Deus. É nosso direito, pois foi Deus quem nos fez. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12 Ele jamais vai te abandonar, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37 A salvação não é por mérito, é por graça. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9 Todos pecaram. Às vezes comparamos nossa vida com outras pessoas e julgamos que não somos tão pecadores assim. O versículo abaixo mostra que não há diferença entre classes de pessoas, pois todos pecaram. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:9, 10, 23 e 24 Mas eu não cometi grandes pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1:8-9 Para Deus não existe pecados insignificantes. Jesus mostra que no critério de Deus, tanto o assassinato quanto a briga verbal entre irmãos, constituem-se pecado. Assim como a cobiça, representa o próprio ato de adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
Também, qualquer que disser a seu irmão, em Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 21, 22. O que o pecado causa? Morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Todos iremos prestar contas a Deus. Seremos filhos de Deus ou filhos da ira de Deus? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, Hebreus 9, 27, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas quer sejam más, 2 Coríntios 5, 10. O que fazer quando reconhecemos nosso pecado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Aceitar a Jesus é reconhecer que somos pecadores e que acreditamos que Ele é o único que pode nos salvar e perdoar nossos pecados, mas não basta crer no coração, precisamos confessar com nossas palavras, e deixar Ele transformar nossa vida. Às vezes queremos consertar nossa vida pelos nossos esforços, mas Ele nos chama para vir como estamos e Ele é que transformará a nossa vida, e nos aliviará dos fardos do pecado. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Quando aceitamos Jesus recebemos a salvação e o Espírito Santo passa a morar em nós, não pertencemos mais ao império das trevas. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 22. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1, 13. Agora como filhos, fazemos parte da família de Cristo. Obtivemos um novo nascimento e todos nossos erros ficaram no passado. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17. Agora iremos crescendo e aprendendo a viver uma nova vida, começando pelo batismo e a comunhão com nossos irmãos e irmãs. Daqui em diante haverá grandes transformações, desafios e haverá também muitas conquistas. Dentre estas conquistas a capacitação de Deus através do Espírito Santo. Iremos receber dons e teremos nossos talentos aprimorados pelo Senhor. Por que devemos ser batizados? É um mandamento do Senhor, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Jesus e os primeiros cristãos nos deixaram um exemplo a ser seguido. Então veio Jesus, da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então veio Jesus, da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 13, 17. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos 8 e 36 ao 38. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios,
pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Atos 10, 44 a 48. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. Entendendo o batismo nos dias atuais. O batismo é um ato público do arrependimento dos nossos pecados, e consequentemente damos início a uma vida comprometida com Deus, pois representa o novo nascimento. Não é o batismo que salva, nem a igreja, porém é impossível crer em Deus sem obedecer a sua palavra. A igreja também é o local aonde seremos cuidados e discipulados. Deus nos criou para sermos membros de um corpo. Na igreja Deus também instituiu ministérios pelos quais a igreja do Senhor é direcionada para um crescimento saudável. A partir do batismo o cristão é membrado oficialmente na igreja que o Espírito Santo direcionou, e passará a também participar da Santa Ceia, um ato de comunhão com os demais irmãos, porém isso se dará após o discipulado e o processo de libertação. Não somos perfeitos e enquanto estamos nessa terra teremos nossas batalhas, porém é necessário estarmos comprometidos com nosso Deus e nossos irmãos que tanto nos ajudará nos momentos difíceis como serão ajudados por nós, pois todos os membros são úteis na casa de Deus. Desta forma devemos cultuar e sempre nos empenhar para nos fortalecer no Senhor, e a obediência aos nossos pastores e líderes também é um mandamento do Senhor. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 1 Coríntios 12, 12 a 14. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Ouçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13, 17. Nesse ponto nós não só temos o benefício de ser cuidados, como também o privilégio de ajudar a outras pessoas a encontrar o relacionamento de volta ao coração do Pai. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Obrigado por assistir esse vídeo. Se ainda não assistiu os outros da série Discipulado 1, assista e compartilhe, fazendo assim mais discípulos para o reino de Deus. Deus abençoe e até a próxima.